que o povo de Israel fosse um exemplo. Era isso que o Senhor pretendia, mas eles se meteram em práticas erradas, como a idolatria e também a feitiçaria. E para aumentar com essa prática entre o povo de Israel, uma rainha pagã que se chamava Jezabel agiu de modo contrário ao que pretendia o Pai do Céu. Este é o capítulo 9 de 2 Reis, um capítulo tremendo. Não perca tempo, assista, compartilhe, curta e aprenda da palavra do Senhor. Enquanto isso, o profeta Eliseu, a um dos discípulos do profeta, chamou, ele disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Foi assim que ele ordenou. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, e dirija-se a ele e leve para uma sala longe dos companheiros dali. Depois pegue o frasco de óleo, sobre a cabeça dele você deve derramar. E assim diz o Senhor, você deve claramente declarar: eu estou ungindo o rei sobre Israel, você reinará. Então abra a porta e fuja rapidamente. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade e ao chegar lá encontrou muita gente. Os comandantes do exército estavam reunidos e disse: traga uma mensagem importante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. E ele respondeu: para você, comandante. Jeú levantou-se, na casa ele entrou, então o profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e para ele declarou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei do povo do Senhor, o povo de Israel. A família de Acabe, seu senhor, fim você dará, e o sangue de meus servos, os profetas, eu poderei através de você vingar. E o sangue de todos os servos do Senhor, que por Jezabel foi derramado, porque toda a família de Acabe perecerá, serão totalmente eliminados. Todos os do sexo masculino de sua família em Israel eu eliminarei, seja escravo, seja livre, como eu tratei a família de Jeroboão, a de Baasa, filho de Aías, a família de Acabe também eu tratarei. E num terreno em Jezabel será devorada por cães e por ninguém será sepultada. Então ele abriu a porta, saiu correndo rapidamente e quando Jeú voltou junto aos dos outros, os oficiais do rei, um deles lhe perguntou curiosamente: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e as coisas que estão a dizer. Ah, não nos engane. Eles insistiram: conte-nos o que ele disse. Muito eles pediram. Ele me disse o seguinte. Jeú finalmente contou: eu estou ungindo o rei sobre Israel. É assim que diz o Senhor. Imediatamente os seus mantos aqueles homens pegaram e os estenderam sobre os degraus diante dele, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei! Jeú é rei! Então Jeú, filho de Josafá, começou uma conspiração contra o que antes era rei, contra o rei Jorão. Na época em que defendeu com todo Israel Ramote Gileade contra o rei da Síria, Hazael. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel a fim de se recuperar dos ferimentos sofridos quando, contra Hazael, rei da Síria, ele estava a batalhar. Então Jeú propôs: se vocês me apoiam, não deixe ninguém sair da cidade, porque senão eles podem nos denunciar em Jezreel e revelar lá naquela cidade a verdade. Então ele subiu em seu carro para Jezreel, ele foi viajando porque Jorão estava lá, ele estava se recuperando. E Acasias, que era rei de Judá, também estava lá o visitando. E quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel olhou, percebeu a tropa de Jeú que se aproximava e gritou: estou vendo uma tropa! Então ordenou Jorão: chame um cavaleiro para executar uma missão. Envie-o ao encontro deles para que possam perguntar se eles vêm para a guerra ou se eles vêm para a paz. E o cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei está perguntando se vocês estão vindo em paz. E Jeú foi logo falando: não me venha falar em paz, saia logo da minha frente.
Então a sentinela relatou isso ao rei rapidamente. O mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o segundo cavaleiro, o rei foi também enviando. Quando chegou esse cavaleiro a eles, disse: o rei pergunta insistente: vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia já da minha frente. A sentinela relatou: chegou a eles o mensageiro, mas também não está voltando. Fez agora como aconteceu com o primeiro. E aconteceu, o jeito do chefe da tropa, daquele carro guiar, é como o de Jeú, neto de Nissi. Ele dirige como um louco, parece que não sabe se controlar. Então Jorão ordenou que seu carro de guerra eles preparassem e que de sobreaviso aqueles homens ficassem. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, que era o rei de Judá, saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeú. Era assim que ele ia. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. E quando Jorão viu Jeú, perguntou ao rei de Israel: o rei de Israel, você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como paz haveria enquanto você continua com toda essa idolatria? E como a sua mãe Jezabel continua também na prática de feitiçaria. Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: traição, traição, Acasias! Então seu arco com toda a força, Jeú em Jorão disparou e atingiu Jorão nas costas, e a flecha atravessou até chegar ao coração, e ele morto tombou. Jeú disse abdicar seu oficial para o cadáver de Jorão jogar na propriedade que pertencia a Nabote e que o deixasse por lá. E disse: lembre-se da advertência que o Senhor contra Acabe, o pai dele, proferiu. Quando juntos acompanhávamos a sua comitiva, ele disse e você ouviu: ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos também, declara o Senhor, e com certeza eu farei você pagar por isso também. Porque nesta mesma propriedade, assim declara o Senhor, agora então pegue o cadáver e jogue nessa propriedade, conforme a palavra que o Senhor falou. Vendo isso, Acasias, que era o rei de Judá, fugiu para Bet-Hagã, foi naquela direção, mas Jeú perseguiu antes que ele chegasse lá e disse: matem-no, matem-no também, não deixem vivo não. E eles o atingiram em seu carro de guerra, enquanto para Gura ele estava subindo perto de Ibleá, mas ele foi em Megido para ali se refugiar. Ele estava até conseguindo, e em Megido ele morreu. Os seus oficiais o levaram até Jerusalém e o sepultaram com os seus antepassados, e no túmulo na cidade de Davi foi ali que o deixaram. Acasias havia se tornado o rei de Judá no 11º ano de Jorão, o filho de Acabe, quando ele tinha começado a reinar. Em seguida, em Jezreel, Jeú então entrou. E ao saber disso, Jezabel, os olhos ela pintou, arrumou seus cabelos e de uma janela do palácio, Jezabel olhando ficou. Quando Jeú passou pelo portão, assim ela gritou: como vais em rir, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e bem alto gritou: quem de vocês aí em cima? Quem aí está ao meu lado? 2 ou 3 funcionários que para ele tinha olhado. Então ele disse: joga essa mulher para baixo. Jeú então ordenou, e eles a jogaram, e o sangue dela espirrou na parede, nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e depois ordenou: peguem aquela maldita, levem-no para sepultar, afinal ela era filha do rei, somente isso por ela se fará. Mas quando foram sepultá-la, não encontraram o corpo todo não, só encontraram o crânio, os seus pés e também as suas mãos. Então voltaram a Jeú, e a tal notícia lhe foi dada, e ele disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, que por meio do seu servo Elias, o tesbita, foi anunciada. Não num terreno qualquer, num terreno em Jezreel,
Cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que nunca ninguém será capaz de dizer: esta é a Jezabel. Que história tremenda! Meus queridos, vocês percebem como Deus odeia o pecado, especialmente a idolatria. Por quê? Porque a ídolos fica no lugar de Deus, e a Bíblia diz que Deus é Deus zeloso. Ele tem ciúme, não ciúme humano, um ciúme divino. Ele tem um cuidado, ele não quer ser trocado por ninguém. Você tem tido ídolos na sua vida? Tem praticado feitiçaria de alguma forma? Aí você pode dizer assim: não, eu nunca tive isso. Cuidado com os filmes que você assiste, que tem também princípios de idolatria, que você gosta, que você fica horas e horas perdido. Cuidado com aquilo que você coloca no lugar de Deus. Deus deve ser o primeiro, o melhor e o único na nossa vida. Então não troque por nada, não faça como Jezabel, mas trabalhe pelo assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Fiquem na paz do Senhor. Amanhã nos veremos para mais um capítulo de História da Bíblia. Que você seja hoje reavivado pela palavra do Senhor.